Só Então, vitória. tá gravando 3, 2, 1. E aí, senhor Dutra, boa noite, doutor. Muito obrigado por você participar pela segunda vez da nossa tentativa de conversa. Muito bom receber você de novo para a gente conversar sobre as suas experiências, sobre um pouco da sua vida, sobre o que você fez de interessante até agora e quais são os seus planos do futuro. E é isso, cara. Muito boa noite, bem-vindo e vamos pro papo. Então, boa noite, Fávero, obrigado. Muito bom estar aqui novamente para esse primeiro vídeo. Vamos trocar uma ideia boa aí. Eu acho que seria mais como o episódio 1, revisão 01. Acho que seria essa situação do nosso vídeo. Então, o Dutra, ele já é uma pessoa. Vamos começar pelo começo, né? O nome do Guilherme Dutra é Guilherme Dutra. Eu já conheço o Dutra já há um bom tempo e a gente já trabalha junto, a gente tem há um bom tempo que a gente tem trabalhado junto, então eu já conheço algumas coisas que você já comentou comigo do teu trabalho, sobre o que você faz. Só que seria bem bacana se a gente pudesse se expor, então, desde o começo, sua experiência de vida, o que, que motivou você a seguir o caminho que você está seguindo, algumas curiosidades e também, eventualmente, a gente vai acabar tocando no assunto que é o assunto de mais orientado a assunto técnico sobre o teu trabalho e que você tem feito, e o que você tem desenvolvido e o que você fez no teu doutorado, né? Isso. Então, Dutra, eu queria que você começasse explicando pra gente é, como e por que você decidiu fazer engenharia, né? Bom, esse daí já vem influência também um pouco da família, de fazer. Todo mundo já reconhece, assim, também o status de engenharia, também como de outros cursos. Mas o que engenharia, para mim, trouxe diferente é conseguir aliar teoria com prática. Uhum, Na engenharia você consegue ter prática de muitas coisas que você vai estar desenvolvendo. uhum. E também a parte que a gente tem na infância de montar e desmontar as coisas e nem sempre montar corretamente, mas É, sempre montar. é engraçado porque a maioria das pessoas que eu converso e que enveredaram mesmo para a área de engenharia, isso é um traço bem forte, né? Elas gostavam muito de montar e desmontar coisas ou de inventar algum tipo de brincadeira diferente, ou em alguns casos usar algumas coisas assim do nosso dia a dia para montar alguns itens diferentes, né? Para montar, por exemplo, um robô, uma nave, alguma coisa do gênero, sei lá, com prendedor de roupa, com enfim, com vários tipos de Sim, materiais diferentes. exatamente. Então, é engraçado porque essa característica de quem tem esse viés mais orientado para a engenharia é uma característica que acaba sendo exposta desde criança, né? Sim. Então, eu lembro que você comentou que antes de fazer a engenharia, você fez tecnólogo, né? Isso, sou formado em tecnologia e automação industrial. Tecnologia e automação industrial. E depois da tecnologia e automação industrial, na sequência você já emendou a engenharia. Não, foi ao mesmo tempo. Na época que eu fiz os Ah, cursos, ainda você podia fazer duas faculdades públicas ao mesmo tempo. eu Então, eu lembro. comecei em um ano a tecnologia e no segundo ano de tecnologia eu já iniciei engenharia. Você conseguiu reutilizar algumas disciplinas da tecnologia para engenharia ou não foi possível? Consegui, porque como era na mesma universidade, os dois cursos, então tinha essa possibilidade de eu aproveitar todas as disciplinas, ainda mais porque os professores muitas vezes eram os mesmos. Ah, entendi. Então, na verdade, toda a parte inicial da engenharia, sei lá, os cálculos, as físicas e algumas matemáticas, você conseguiu reaproveitar já porque você já tinha feito na tecnologia. Exatamente. E depois que você começou a engenharia, eu não sei, acho que são de engenharia e automação, né? Pelo que você tinha comentado, né? É Controle e engenharia de automação. produção, isso, engenharia de produção em controle e automação. Ah, tá, entendi. E nessa engenharia, é, você demorou 5 anos para se formar ou devido às disciplinas que você conseguiu reaproveitar, você conseguiu terminar o curso antes? Eu levei os 5 anos do curso porque eu era a primeira turma de engenharia da universidade. Ah, Não tinha.
fazer adiantamento das disciplinas. Ah, entendi. Então, então, na verdade, você ficou numa situação bem interessante, porque ao mesmo tempo que se ganhou tempo, você não ganhou tempo, né? Exatamente. Só que tinha as tarefas paralelas de estar fazendo os dois cursos ao mesmo Aham, tempo, ação científica e dar aula. Então, daí o tempo que sobrava eu preenchia com outras atividades. entendi. A outra vantagem de ser a primeira leva das pessoas no curso é porque você não tem veterano, né? Os veteranos são vocês mesmos, né? A tua própria turma. Exatamente. A gente que criou a engenharia lá dentro da universidade. Entendi. Bom, depois da engenharia, qual que foi o seu próximo passo? Você seguiu para o mestrado? Você engatou o mestrado logo depois do término da engenharia ou teve algum tempo que você decidiu pensar no que ia fazer? Enfim. Eu comecei o mestrado enquanto eu ainda estava fazendo engenharia. Então, como eu já tinha um curso superior, que era da tecnologia, que são somente 3 anos, Uhum, no ano da engenharia eu comecei o mestrado. entendi. Então Eu vamos. consegui Então deixa eu ver se eu entendi. Você começou tecnologia, daí tecnologia ela teve um período de sobreposição com a engenharia, e daí você isso. terminou tecnologia e conseguiu sobrepor o mestrado junto com a engenharia. Antes disso, ainda eu sobrepus um tempo que eu dei aula na universidade. Então, logo que eu terminei a tecnologia, teve um ano que eu só dei aula. Aham, Só dei aula não, né? Dei aula e fiz engenharia. aham. Daí no último ano eu dava aula, fazia engenharia e fazia mestrado. E era aula do que você ministrava na época? Eu dei aula para o curso de tecnologia e automação, só Uhum, que para o instituto eu dava aula de quase todas as matérias. Então, dei aula de análise de circuitos, eletrônica, comunicação de dados, automação da manufatura, uhum. vai. E dessas todas as disciplinas, qual foi a disciplina que você achou mais interessante de fazer e de ministrar e tal? Automação da manufatura. Automação na manufatura? Isso, que é onde os alunos aprendem realmente na prática a programar um controlador lógico programável em uma maquete que a gente tem lá dentro da universidade. Poxa, que legal. Simular todo um processo produtivo programando em PLCs de verdade. Poxa, que legal. Interessante essa disciplina. Não, eu até tive algumas disciplinas que teve programação de CLP e ensinava a fazer programação em ladder e coisa do gênero, mas era uma disciplina assim que não tinha um simulador, a gente acabava utilizando só software mesmo, sabe, para fazer a programação, essas coisas. Legal saber que lá tinha isso. E agora, isso é interessante porque eu também ministrei aula uma época e para um curso de técnico em eletrônica, se não me engano. E nessa turma tinha gente muito nova e tinha gente bem mais de idade. Então era bem estranho um piá no meu caso, né? Um piá de 20 e tantos anos ensinando para pessoas de mais de 50, de 60 anos, mas também ensinando para pessoas de 18, de 17 anos. Eu não sei se isso aconteceu com você também. Aconteceu porque também, além da tecnologia, lá na universidade tinha a modalidade EJA, né? Ensino de Aham. jovens. Então tinha o técnico também, com pessoal de 60, 70 anos, Uhum. e alunos mais experientes do que eu, né? Porque eles já estavam trabalhando, Uhum. e normalmente as aulas que eu ministrava eram noturnas. Então a maior parte dos meus alunos, eles saíam da minha aula e aí iam assumir o trabalho. E Então quase como não dá na madrugada. e como que você conseguia lidar com essa situação de você não se sentia um pouco apreensivo ou tipo com o pé um pouco atrás em relação a ministrar assim uma disciplina para um grupo tão diferente, com idade diferente e tudo mais? É um desafio, porque a primeira coisa que a gente sente bastante é a diferença de conhecimento deles. Os mais jovens estão com toda aquela parte básica de ensino médio ainda fresco na cabeça. Só que os mais de idade não lembram mais. Por exemplo, quando a gente faz circuito, uma das coisas mais simples que a gente faz é resolver um sistema de equação. Os mais novos conseguiam, mas os mais velhos não tinham aprendido ainda na época deles a fazer um sistema de equações. Então, a parte de tentar nivelar o conhecimento antes de ministrar a matéria era muito importante. Então, metade da aula, eu investia metade da aula ensinando eles os conceitos básicos, alheios à disciplina, para depois realmente conseguir passar Uhum, a uhum. disciplina.
Então, na verdade, tinha toda uma preparação, todo um nivelamento para que a galera conseguisse sintonizar no que seria explicado, né? Daí na Sim. disciplina para frente. Então, depois de toda essa correria, você ainda continuou correndo ainda mais, só que com o mestrado daí, né? E no Isso. mestrado, qual foi o foco do teu mestrado? O que que você viu no mestrado? O que que você desenvolveu? Qual foi a tua dissertação de mestrado? Isso. Então, eu entrei no mestrado com o convite de um professor que na época era colega meu, e ele, a especialidade dele é a parte de fotônica. Então, tudo que envolve luz, geração de luz, detecção de luz e guiamento de luz é o foco dele. Então, como eu fui convidado por ele, ele me apresentou a área, eu falei, interessante, vamos topar esse desafio. Então, meu trabalho de conclusão de curso já foi na parte de fotônica, e daí comecei mestrado e doutorado continuando nessa área, fotônica e engenharia. Fotônica e engenharia. O que que é fotônica? Só para a gente também explicar o que que significa fotônica. Ah, Fotônica, de cara, é a mistura entre fótons e eletrônica. É isso? O que que é isso? Exatamente. Então, vai ser tudo que envolve a luz, vamos assim por dizer. Uhum. Desde o infravermelho, a luz visível e o ultravioleta. Hum, Então, essa parte aí é o principal ramo da fotônica. O que também não exclui os lóbulos, né, do nosso espectro eletromagnético, de micro-ondas, rádio, tudo. Só que o foco realmente é da fotônica, de ultravioleta e infravermelho. entendi. Em específico, dentro da fotônica, qual foi a especialidade que você acabou trilhando? Então, dentro da fotônica, eu me especializei na parte de instrumentação ótica. Eu utilizei vários tipos de sensores ópticos, Uhum, inclusive desde um simples LED com fotodetetor, que foi no meu trabalho de conclusão de curso, uhum, até mais complexas, como utilizar sensores baseados em fibra ótica. Hoje a gente é acostumado a saber que utiliza-se muito fibra ótica, mas principalmente para comunicação. Internet hoje, que eu acho que em 60% das casas já chega fibra ótica no modem aqui que fica do lado do computador. Só que a gente pega hoje uma fibra ótica que é utilizada somente para telecomunicações e transforma ela em um sensor. hum. Então, na verdade, é uma aplicação paralela à utilização de fibra ótica do que a gente normalmente utiliza ela, né? Então, Exatamente. normalmente a gente utiliza ela para transmitir dados, né? E você, aliás, a sua especialização, a sua especialidade é em utilizar essa mesma fibra ótica, mas com o objetivo de medir grandezas físicas, né? Utilizar ele como algum tipo de instrumento de medição, alguma coisa do gênero, né? Isso. Dito isso, o que que a fibra ótica é capaz de medir? Então, a gente considera assim, basicamente, ela vai medir temperatura e deformação. É o que ela assim é o mais comum da gente instrumentar e é o mais comum da gente medir. Se a gente conseguir fazer alguns tratamentos em cima dela, ela começa a ficar também mais sensível ao índice de refração dela. Então ela começa a virar um detector de gases, detector de pH, além de todas as outras grandezas que podem ser derivadas de temperatura e de deformação. Por exemplo, se eu tiver dois sensores de deformação, eu posso até calcular a velocidade que está acontecendo entre essas duas deformações. Uhum. É, esses tipos de sensores, eles podem ser aplicados em que tipo de ambientes, né? Qual que é a vantagem? Na verdade, a minha dúvida é, qual é a vantagem de a gente utilizar um sensor a fibra ótica do que a gente utilizar um sensor que a gente utiliza, que é um sensor, vamos dizer assim, mais comum de ser utilizado, né? Você comentou de medir temperatura, né? Por que utilizar sensor a fibra ótica quando a gente pode usar, sei lá, um termopar para medir temperatura? Qual que é a vantagem? Então, a primeira vantagem que a gente sempre vê no uso de uma fibra ótica é a dimensão dela. Então, a dimensão de uma fibra ótica se aproxima da dimensão de um fio de cabelo nosso. Então, ela se encaixa em praticamente qualquer coisa que você queira medir. Então, a dimensão dela é muito pequena. Outra vantagem de usar um sensor óptico em fibra ótica é a capacidade de multiplexação que ele tem.
Por exemplo, se eu for colocar 3 sensores, 3 termopares para instrumentar o motor, eu vou precisar colocar 3 termopares. Só que se eu colocar 3 sensores óticos, por exemplo, um sensor chamado rede de Bragg em fibra ótica, eu posso colocar uma fibra ótica só, que contém em determinados pontos delas esses sensores, e com uma fibra eu instrumento já 3 partes desse motor. Eu posso utilizar um outro técnica de medição, que a gente chama de medição distribuída, e todo componente da fibra ótica ele pode virar também um sensor. A gente já teve um trabalho onde a gente monitorou a temperatura de um estator de uma usina hidrelétrica, o estator do gerador de uma usina hidrelétrica. Então você deve imaginar a distância em centímetros que tem do rotor para o estator, e a gente conseguiu instalar lá uma fibra ótica e fazer esse monitoramento. Outra vantagem muito grande é que ela é imune a interferências eletromagnéticas. Então a gente pode fazer essa transmissão e detecção das grandezas sem sofrer nenhuma influência da parte de interferências eletromagnéticas que pode ter, por exemplo, ao lado de um gerador de grandes dimensões como esse. Entendi. Do ponto de vista de instalação, qual é a dificuldade de a gente instrumentar um sensor a fibra ótica nesses tipos de ambiente? Tipo, o que que limita a gente instalar, o que que não limita, qual que é a facilidade, qual que é a dificuldade, quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer esse tipo de instalação? Então, o maior cuidado que a gente tem na fibra ótica é porque ela é muito frágil ao cisalhamento. Ela é absurdamente resistente à tração, tanto que a fibra ótica é mais resistente do que um fio de aço de mesmas dimensões, só que ao cisalhamento ela é extremamente sensível. Então, qualquer pouco movimento cisalhante que você faça nela, você quebra ela. Tanto que alguns cortadores de vidro fazem uma pequena rachadura numa extremidade do vidro e essa rachadura se propaga por ele todo. Então, como a fibra ótica é feita de vidro, ela é extremamente frágil ao cisalhamento. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado onde vai instalar e como vai fazer a saída do cabo ótico para chegar até a unidade que vai ter a parte de leitura. Então, por exemplo, quando a gente instalou esse estator, da primeira vez que foram montar o rotor deles, eles não tiveram o cuidado para descer o rotor da forma correta. Então, o rotor entrou raspando nas paredes, então arrancou toda a fibra ótica que estava instalada nas paredes. Então, foi um trabalho de uma semana, porque precisava primeiro limpar todo o rotor, colar toda a fibra ótica. Não lembro quantos quilômetros que foi de fibra ótica, mas acho que teve 1 quilômetro de fibra ótica colada lá dentro. E daí, numa descida errada do rotor na hora de montar, arrancou tudo. Não, e isso sem falar que esses materiais tipicamente são materiais importados, né? Então eu não sei se vocês tinham material de sobra no momento também para fazer reinstalação, ou se teve todo um atraso para comprar, chegar material e coisa do gênero. Né, atrasou tudo, demorou bastante para fazer de novo. Mas assim, o bom é que a fibra ótica ela é barata. O que é caro, o que encarece um sensor ótico é a parte de emissão de luz e a parte de detecção de luz. Então a fibra ótica aí, você consegue comprar uma fibra ótica comum por R$ 2 o metro. Então é relativamente barato. Entendi. Ah, então nessa aplicação em específico foi utilizada uma fibra ótica comum. Nisso. Ah, Não, desculpa, nessa aplicação não. Como lá é um sistema distribuído de medição de temperatura, ele precisa de uma fibra ótica um pouco assim especial, porque é para aplicação. Então ela precisa de uma fibra multimodo, que é uma fibra com dimensões diferentes, núcleo diferente. Então ela é um pouquinho mais caro, mas não passa de R$ 5 o metro. entendi. Isso é uma coisa bem legal que você comentou que é sobre fibra multimodo, né? É, a fibra multimodo, ela também pode ser utilizada então como um sensor óptico, né? Não também só como para comunicação de dados, como normalmente é utilizada, né? Exatamente. Tem técnicas que dependem dela, tem técnicas que precisa ser uma fibra monomodo, mas tudo vai depender da aplicação e do que você está utilizando para medir, né? Tá. Qual é o sistema? E isso foi um trabalho que você fez no seu mestrado? Isso, esse foi o final do meu mestrado, Parte do começo mestrado. do doutorado. E depois no doutorado, o que que você trabalhou com qual tipo de tecnologia daí no doutorado? Aí no doutorado, entre outras, eu também continuei trabalhando com
distribuído, só que mudou o foco, ao invés de um sensor de temperatura, eu usei um sensor acústico. Sensor acústico. E como que funciona esse sensor? É, ele também é baseado na utilização de fibra ótica comum que a gente tem aqui em casa e tal, na nossa casa e tal, ou ele também É, é uma fibra ótica especial? então, esse daqui consegue ser utilizado com uma fibra ótica comum, então a monomodo padrão que eles chamam consegue já atender a isso, mas também existem algumas fibras óticas especiais que elas vão potencializar os efeitos de espalhamento necessários que precisa para que funcione. Então dá para utilizar comum, mas também tem fibras óticas especiais. Entendi. E quais foram os projetos, ou qual foi o projeto que você trabalhou utilizando esse tipo de tecnologia? Então esse projeto especificadamente é a Petrobras, que foi uma parceria entre a Petrobras, o nosso laboratório e a universidade, para fazer o desenvolvimento dessa tecnologia. Existem vários equipamentos comerciais que conseguem fazer uso dessa tecnologia, só que eles são muito caros. Então a Petrobras investiu para que ela fosse a detentora da tecnologia. Então ela investiu bastante para que a gente desenvolvesse esse produto. Entendi. Além de trabalhar com esse tipo de sensor, que outros tipos de sensores você acabou utilizando e aprendendo a utilizar e empregando? Então, eu comecei utilizando um sensor simples, que a gente chama que é um sensor de absorção. Seria praticamente até como um sensor de presença. Eu tenho um LED e tenho um fotodetector. Então, quando não tem nada entre eles, eu consigo detectar a potência máxima, e quando tem algum obstáculo entre eles, essa potência diminui. Então, esse foi o mais simples que eu utilizei. Eu também fiz a parte de utilização de sensores de rede de Bragg. Uhum, Lá na universidade, a gente teve um projeto que a gente construiu um equipamento para fazer a gravação desses sensores. uhum, Eu utilizei o sensor térmico distribuído, sensor acústico distribuído. Teve uma parte que a gente utilizou câmeras para fazer medição de ângulo de contato de líquidos e superfícies. uhum. A gente também utilizou processamento de sinais para fazer reconhecimento de padrão, utilizando um drone. A gente fez também o desenvolvimento de alguns tipos de próteses. A gente fez uma prótese transtibial para amputados, com instrumentação. A gente fez uma prótese que se chama Pistorius, que é para corredores. Uhum. Fez um pé também instrumentado. Eu acho que é só isso. Uau. Mas só de. Eu contei meio por cima, mas foram mais de 5, 6 aplicações que você acabou trabalhando só dentro do período do teu doutorado. Como Sim. que, como que é a vida de um doutorando? Quais são as dificuldades? O que que tem que fazer? O que que é fazer um doutorado? O que que significa fazer um doutorado, né? E qual que é a diferença de você trabalhar num doutorado e trabalhar no mestrado? Qual que é a diferença conceitual entre um e outro, né? Sim. A gente começa sempre falando do tempo. O mestrado é muito rápido. A gente tem 2 anos para fazer o mestrado, sendo que normalmente o primeiro ano inteiro a gente passa só com disciplinas. Então a gente precisa fazer as disciplinas. Então a gente praticamente tem 1 ano só para desenvolver todo o projeto. Então quando você começa a amadurecer teu projeto e entender realmente o que você está fazendo, acabou. Uhum, Tem que gerar o documento, escrever, e você precisa é, tentar dominar o que você fez. Quando você faz um doutorado, são 4 anos. Mesmo que no primeiro ano você utilize ele fazendo as disciplinas, você tem 3 anos. Então, quando você começa a amadurecer a tua ideia, que seria no final ali do segundo ano, normalmente você faz a defesa do teu projeto. Então, ali todo mundo já consegue te dar um norte melhor ainda do que você já está tendo essa noção, para você continuar. Então, ali no último ano do teu doutorado, você está com uma visão completamente diferente de tudo que você teve no primeiro ano do teu mestrado. Você entende o que você está fazendo. Quando você está escrevendo, você sabe se aquilo está sendo escrito de um jeito que vão entender ou não vão, e se aquilo realmente está refletindo os resultados que você tem. uhum, Tem muito mais tempo para analisar tudo o que está acontecendo.
Então, no mestrado você corre e no doutorado você tem aquele tempo de amadurecer suas ideias, investigar e conseguir aprofundar as explicações de todos os fenômenos que estão acontecendo. Entendi. Eu entendo que é uma decisão assim bem, é uma decisão assim que na verdade ela tem um peso bem grande em fazer um mestrado e doutorado, até pelo tempo que demora você conseguir formar um mestre e formar um doutor, né? Então, vamos pensar que você já fez engenharia, já levou 5 anos da sua vida, depois tem que fazer um mestrado 2 anos, e depois tem que fazer o doutorado, que são, sei lá, mais 4, 5 anos, né? Então, por cima, a gente está falando de 10 anos de estudo, 11, 12 anos de estudo, né? O que te motivou a escolher esse caminho, que é um caminho mais orientado à pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, de novas ideias? O que te chamou a atenção, tendo em vista que é um caminho que é longo, é demorado, é árduo, a quantidade de trabalho que tem que ser feita é enorme. O que te motivou a escolher esse caminho? Igual você falou, é complicado escolher pela vida acadêmica, principalmente porque você demora, no mínimo, 6 anos a mais do que os outros para entrar no mercado de trabalho. Então, enquanto os meus outros colegas que não fizeram nenhuma pós-graduação foram inseridos no mercado rapidamente, eu levei 6 anos a mais para entrar no mercado de trabalho. Então, você começa tendo assim uma visão boa que você sabe que você vai demorar para receber um salário que vai refletir o que você acha que merece. Uhum, A gente ainda sabe que a pesquisa ainda ela não tem um incentivo tão grande assim no Brasil. As bolsas assim são realmente quando você pensa, é um aluno. uhum, Quando a pessoa começa a fazer um mestrado, um doutorado, ela não é simplesmente um aluno, ela é um pesquisador. Então, é diferente você pensar que um pesquisador sobrevive com tão pouco. uhum, Então, você tem que pesar bem. Só que, igual eu falei para você, a mesma coisa que me motivou a engenharia, me motiva até hoje para continuar na pesquisa, que é essa parte de ninguém sabe como funciona, mas sabe onde quer chegar. Então, eu que tenho que fazer esse meio campo para descobrir, eu tenho essa ideia aqui, e preciso torná-la viável para isso aqui virar um produto. Então, isso que me motiva bastante. Eu saber que de uma ideia, eu ajudei na concepção desse produto, e eu consegui colocar esse produto na prática e ver o resultado dele acontecendo. entendi, entendi. O que é legal de ver é que acho que quanto mais longe a gente vai nos nossos estudos, mais fácil fica a gente de entender o mundo e como o mundo cerca a gente, as oportunidades e como o mundo opera, né? Então, eu acho isso bem legal porque o caminho que a gente segue de pesquisa que as pessoas seguem em pesquisa e desenvolvimento, acho que é um caminho bem orientado a tentar desvendar mesmo como que o mundo se comporta e tentar utilizar isso para, de alguma maneira, você fazer algum tipo de impacto positivo na sociedade, né? Sim, Mas isso é uma coisa bem interessante também que você falou em questão de bolsas e valores de bolsa, né? Porque é engraçado, né? Você se forma como engenheiro, você tem todas as suas qualificações de engenheiro, só que quando você vai fazer um mestrado, você não é tratado como engenheiro, você é tratado como um aluno ainda, né? Então, enquanto o sim, seu amigo está trabalhando já e recebendo um salário de engenheiro, você que tem as mesmas qualificações e às vezes tem muito mais competência técnica que uma pessoa que já está situada no trabalho de mercado, você está recebendo muito menos do que essa pessoa que já está inserida no mercado de trabalho, né? sim. É, no mestrado, conceitualmente, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de fazer um mestrado de fazer um doutorado? Tipo, o que significa fazer um mestrado, mas no sentido de você ter, por exemplo, uma vantagem competitiva? Ou o que significa você fazer um mestrado e ter algum tipo de vantagem competitiva? Como que isso agrega para a pessoa? Como que isso agrega no currículo da pessoa, tendo em vista que
às vezes até existem empresas que não dão tanto valor para a formação acadêmica do profissional, né? Sim. O empregador só não dá reconhecimento para alguém que tem uma pós-graduação se ele não conhece alguém que já trabalhou com ele que tem uma pós-graduação para saber a diferença. A gente convive com pessoas que ainda não iniciaram e que pessoas que já iniciaram a pós-graduação. E a gente consegue ver, a gente fala assim, a diferença de pensamento crítico, a capacidade de pensar em soluções e não estar assim focado às vezes só no problema e conseguir ver o problema assim de um jeito diferente. A gente fala sempre do pensamento científico, né? Utilizar às vezes os métodos científicos para você descobrir algum problema é coisa que às vezes provavelmente a gente escutou falar até no ensino médio sobre isso, mas nunca pensou que poderia aplicar na vida real. E quem não faz uma pós-graduação, não faz um mestrado, não vai realmente saber a importância disso. De você parar, você estudar, você fazer o passo a passo para você chegar numa resposta. Algumas vezes, sim, a gente consegue ter atalhos, teve o problema e já encontrou de primeira a solução e não sabe nem o que aconteceu ali no meio. Mas existem problemas muito mais complexos que a gente enfrenta que precisa fazer isso e passar por toda essa metodologia. Então, a diferença, acredito que é isso. O mestrando, ele tem uma metodologia para resolver problemas muito diferente. Uhum. Não vai tentativa e erro, ou no jargão ficar dando murro na ponta de faca até resolver o problema. Uhum. E justamente o que diferencia o mestrado do doutorado é, como você já disse, o tempo que você tem para desenvolver as suas ideias e também a profundidade com que você pode chegar na sua ideia, né? Ou no conceito que você está estudando, e enfim. Voltando a Sim. conversar um pouco mais dos projetos que você trabalhou, na última vez que a gente conversou, você comentou que trabalhou num projeto com sensores distribuídos acústicos e vocês trabalharam com a instrumentação de um microfone em fibra ótica. Então eu queria abordar de novo esse assunto e gostaria que você explicasse em termos gerais o que era esse projeto, o que vocês conseguiram mostrar em realizar esse projeto e como que vocês desenvolveram, como que vocês chegaram nessa ideia de fazer um microfone com fibra ótica. Sim. Então, agora, ó, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, falando sobre o sensor distribuído, a gente tem vários tipos de efeito, vários efeitos diferentes que ocorrem dentro de uma fibra ótica. Especificamente, esse que eu trabalhei, a gente trabalhou com espalhamento Rayleigh. Então, o que é esse espalhamento Rayleigh? Então, quando a luz ela atingir um átomo, por exemplo, ela é absorvida por esse átomo e o átomo muda seu estado energético. Então, lei da conservação de energia. Vamos tratar a luz agora como uma matéria, eu tinha um fóton, esse fóton encontrou um átomo e esse átomo foi elevado para um estado mais energético. Pois, esse estado é um meta-estado, ele não vai ficar desse jeito mais energético sempre, ele precisa voltar para o equilíbrio. Então ele perde essa energia. Então essa energia pode ser perdida de várias formas. Ela pode reemitir novamente um fóton, ela pode talvez reemitir um fônon, que seria, ao invés de uma partícula de luz, seria uma partícula de som, ou ela também pode perder um pouco para a luz e outro pouco ela continua no estado energético diferente. Então esse que é o conceito do espalhamento. É uma energia que é absorvida e reemitida. No caso específico desse Rayleigh, ela pode ser emitida para todas as direções. Então, um átomo absorve essa luz proveniente de um fóton e pode remitir ela para qualquer direção que tem. No caso aqui, se vocês olharem essa foto mais à direita, seria essa parte no meio ali, chamado de centros de espalhamentos, vocês conseguem perceber que ele tem flechinhas para todos os lados. Isso é só para explicar que chegou uma partícula de luz ali e espalhou para todos os lados. Mas o que é esse espalhamento? Por que ele é causado? Então, a fibra ótica, por mais que ela seja um meio muito bom para se transmitir as coisas, ela ainda tem um pouco de atenuação. Então, o pouco de atenuação que uma fibra ótica possui, 98% dessa atenuação dela é causado por esse efeito do espalhamento Rayleigh.
Então, o que é esse espalhamento? Ele é causado por pequenas desuniformidades no núcleo de uma fibra ótica. Então, como é que uma fibra ótica é feita? Ela é feita com sílica ultra. Então, idealmente, uma fibra ótica ela é para ser um material extremamente puro, mas mesmo assim, durante o processo de fabricação dela, durante o processo de cristalização do vidro, algumas coisas não saem como deveriam e tem alguns centros que vão estar desuniformes. O que isso pode acontecer? Então, quando o arranjo cristalino está se formando, pode começar um num lado e outro outro lado, e quando eles se encontram, eles fazem uma barreira diferente entre eles. Então, isso aí causa uma diferença, por exemplo, no índice de refração. Então, aquilo dali começa a se tornar, a gente também chama de um espalhador, um espelho, um centro de atenuação. Então, aquilo dali é algo diferente para a luz. Também a gente tem que considerar que essa partícula ela está no tamanho que deveria ser para também interagir com a luz. Então, se você for olhar aqui na direita, eu tenho aqui todas as regiões em pretinho, que são as não uniformidades, e eu tenho aqui o desenho de um pulso de luz passando. Então, o que eu posso considerar um pulso de luz? Eu tenho minha fonte laser, por exemplo, e vou ligar essa fonte laser e desligar. Ela vai virar uma onda quadrada, podemos dizer assim, e essa onda quadrada ou retangular vai trafegar por dentro da minha fibra ótica. Então, se olhar aqui na representação, aqui onde está na região pontilhada, então aqui é onde esse pulso de luz está interagindo com a minha matéria, onde esse pulso de luz está interagindo com a luz. No caso desse que a gente está utilizando só a luz que a gente chama que é retroespalhada. Então, eu estou emitindo a luz na fibra ótica e toda a luz que voltar por essa fibra ótica é a luz que eu quero ver. Então, aqui nesse esquemático aqui em blocos, a gente tem um refletor óptico no domínio do tempo, um refletor óptico, isso, no domínio do tempo, semelhante a um refletor também elétrico, que também existe o TDR, aqui a gente tem um OTDR. Então, o que eu tenho? Eu tenho um laser contínuo, nesse caso específico, eu posso ter várias configurações de laser, e ele é modulado. Então, esse modulador vai fazer ele gerar esses pulsos que eu mostrei aqui na direita para vocês. Ele vai fazer vários pulsos. Então, ele deixa a luz ligada por um tempo, desliga e envia. Qual que é a diferença de tempo entre cada pulso? Então, eu preciso mandar um pulso, aqui é a minha fibra sobre teste, esse pulso precisa percorrer toda a fibra ótica, chegar no final da minha fibra ótica e voltar de novo até o meu fotodetetor. Então, a diferença de tempo é o tempo que a luz vai demorar para percorrer toda a fibra ótica na ida, toda a fibra ótica na volta. Porque se eu fizer um pulso muito curto, eu vou sobrepor dois sinais e eu não vou conseguir demodular eles. Se esse espaço entre cada pulso for muito grande, eu vou estar menosprezando o meu sistema. Então, eu vou ter um tempo sem sinal, onde eu poderia estar aproveitando para fazer qualquer outra coisa. Então, isso que acontece. Como é que eu sei onde está acontecendo qualquer evento dentro da minha fibra ótica? Como é que eu sei se tem algum centro de se tem alguma coisa lá? É por essa fórmula aqui que eu vou descobrir a posição que alguma coisa vai estar acontecendo. Por exemplo, se vocês olharem esse gráfico aqui que está próximo do fotodetetor, ele tem um pico, ele tem uma região de atenuação, outro pico, outra região de atenuação e um pico no final. Esses dois picos aqui, a gente chama que são ocasionados por causa de conectores ópticos, que vão causar uma reflexão muito grande da luz na direção contrapropagante. Esse último pico é por causa da clivagem do final da fibra óptica. Então, o que é uma clivagem? A clivagem é quando você faz um corte na fibra óptica. Normalmente, quando a gente faz cortes na fibra óptica, esses cortes tendem a ficar em um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho uma luz ortogonal batendo nesse espelho, ela vai ser muito refletida. A gente consegue eliminar esses efeitos, ou simplesmente espremendo a fibra óptica, ou cortando essa fibra óptica em ângulo. Mas aqui eu deixei para mostrar que realmente é o final de uma fibra.
E essa atenuação aqui da fibra ótica é a energia que a luz está perdendo para o retroespalhamento. Então, isso aqui você consegue saber o coeficiente de atenuação da fibra ótica. E como é então que esse conector aqui está, por exemplo, na posição de 12 km? Então, ele depende do tempo de voo, ou do meu pulso, no caso. Então, é o tempo que essa luz demora para ir e voltar até o meu fotodetetor, a velocidade da luz e o índice de refração. Então, com essa fórmula aqui, eu consigo calcular a posição. E por que a gente usa aqui velocidade da luz dividido pelo índice de refração? É porque a luz ela percorre um caminho óptico diferente dependendo do índice de refração. É como se fosse quanto maior o índice de refração, mais a luz demora a se propagar, porque a velocidade da luz é constante. Com essa fórmula aqui a gente consegue onde vai estar determinada perturbação que está acontecendo. No meu caso aqui, esse sistema é de detecção acústica. Então não importa as outras grandezas que acontecem em volta, se for uma perturbação acústica ou de deformação, eu vou conseguir detectar. Então, eu falo acústica ou deformação porque a onda sonora vai deformar o meu material. Então, como a gente está falando de átomos, eu estou falando de arranjo cristalino, então a dimensão disso é muito pequena. Então, uma onda sonora vai conseguir mexer isso, vai conseguir fazer alterações ali na posição disso. Então, um exemplo aqui do que acontece. Então, aqui tem um simples, quando eu tenho aquele sistema aqui na caixa do DAS, uma fibra ótica enrolada e um alto-falante. Então, o que a gente fez aqui? A gente deixou o sistema funcionando, ele tem um pulso ali com uma taxa de repetição de 10 kHz, a largura de pulso dele aqui é 1 milissegundo. O que é o importante na largura de pulso? Quanto maior a largura de pulso, mais energia eu tenho acumulado. Porém, a minha resolução espacial também é piorada. Então, esse pulso de 1 milissegundo, espacialmente, ele ocupa 100 metros dentro da fibra ótica. Uau! Eu tenho um pulso interagindo ao mesmo tempo com 100 metros de fibra ótica. Então, por isso que a gente diz que a nossa resolução espacial são esses 100 metros. Então, dentro desses metros... Quanto menor a largura de pulso, menor também vai ser a resolução. Isso, só que quanto menor a largura de pulso, também menor a energia que você está colocando. Claro, né? Claro. Uhum. Então ela pode ser atenuada e pode não chegar até o comprimento de fibra ótica. Entendi. Então, por exemplo, se eu usar uma largura de pulso muito pequena para uma fibra que seja muito extensa, pode ser que eu não esteja conseguindo ver o que está acontecendo lá no final da fibra, né? Porque a atenuação da fibra pode... Entendi. Isso daí a gente já está falando na ordem de centenas de quilômetros, né? Entendi. E aqui embaixo, que tem essas informações de detecção do retroespalhamento, é a configuração que a gente está usando no osciloscópio que a gente possui. Então a gente usa ali 32.768 aquisições. Então, se você olhar nesse desenho aqui do osciloscópio, então todas essas vibrações aqui que parecem um traço grosso são essas 32 mil aquisições que ele vai fazer uma sobre a outra. E cada traço que a gente tiver aqui na dimensão do tempo tem 8.000 pontos. Então a gente deu um zoom numa região pequena ali, tem pouco mais de 500 nanosegundos, para a gente conseguir observar bem. E esse osciloscópio está trabalhando numa taxa de 250 megasamples por segundo. Então é um osciloscópio bem robusto. Então o que acontece? Quando ele faz uma perturbação sonora ali, você consegue ver que uma parte da fibra ótica aqui se mexe. Esse daqui é o sinal que eu estou fazendo a leitura, o sinal que a gente chama de sinal retroespalhado. Então você consegue verificar que grande parte da perturbação está concentrada aqui entre 2,74 micro, mas você também consegue ver um pouquinho de eco para os outros lados. Por quê? Porque eu tenho uma fibra ótica e ela tem um acoplamento mecânico na extensão de toda ela. Então, se eu esteja citando somente essa região aqui, toda ela acaba escutando
Então, por isso que eu tenho que filtrar o que está acontecendo. Eu tenho que saber o que realmente é a perturbação e o que não é. Até esse daqui foi um dos resultados mais interessantes que a gente teve, porque foi o primeiro. A gente estava trabalhando com uma tecnologia que pouquíssimos grupos no Brasil vão ter o conhecimento. Poucas pessoas conseguem dominar essa técnica aqui no Brasil. E quando a gente fez isso, a gente não tinha conseguido observar sinal nenhum. Até foi numa brincadeira no laboratório, numa discussão acalorada, que foi batido numa mesa. Quando bateram na mesa, a gente observou que o sinal modificou. Uau. Demos um zoom e estava lá realmente o sinal do que estava acontecendo. Então, é uma coisa difícil de se observar. Tipo, olha a grandeza que a gente está. A gente está aqui na nanosegundos. Em nanosegundos, e a escala do osciloscópio está em milivolts, né? Então, Exatamente. isso e nível de ruído para alguns tipos de sinais, sinal de áudio, por exemplo, Sim, isso é ruído para alguns tipos de sinais, né, que a gente conhece. E, entretanto, aqui a gente sabe que é um sinal, um evento que está acontecendo sobre a fibra ótica. sim. Aí, só para mostrar um outro tipo de resultado que a gente fez, deixa eu colocar todas as fotos aqui. Aqui é também para mostrar como a gente consegue ser preciso na detecção de algumas perturbações. Aqui a gente fez um experimento onde a gente pegou um cabo de 500 metros de fibra ótica e em algumas posições dele aqui, ó, eu não lembro agora bem certo as posições, mas é 160, 310 e 460. A gente fez uma excitação como se fosse tocar uma corda de violão. A gente deixou a fibra tensionada só nesses pontos e excitou ela ali. Então a gente consegue ver claramente que são Uhum. posições aqui que aconteceu alguma coisa. Aí a gente consegue ver aqui, fazendo FFT, que tem dois pontos que é simplesmente ruído, e um ruído bem sintonizado, que é a frequência daí natural que ela está ali, e também outras frequências que a gente pode citar. Por exemplo, aqui é 410, 420 e 1230. Então a gente consegue ver bem certinho aqui, através de uma FFT, que é pronunciado essas frequências que ela detecta. Uhum. Então, com o processamento eu consigo ver isso. E aqui do lado só um mapa diferente, que seria no tempo. Então aqui, próximo de 1,5 segundos, foi quando a gente tocou uma corda. Uhum. E é bem certinho a geração principal e a geração de todos os harmônicos aqui que ela tem. Uhum. Então a gente conseguiu ver muita coisa e comprovar, ó, realmente, ele está bem localizado, as contas fazem sentido, a gente consegue localizar e a parte de detecção e processamento de frequência também está correta. Então isso a gente ficou assim extremamente feliz por conseguir pegar algo da teoria e conseguir explicar ele, colocar na prática e ver o resultado. Legal. Aí você comentou sobre o microfone. Então o que a gente fez com o microfone? A gente percebeu que por mais que ele fosse um bom detector, é difícil você conseguir excitar, por exemplo, 10 metros de fibra ótica. Então, se você está numa ponta e vai excitar 10 metros, o sinal acústico vai chegar em diferentes momentos em toda essa fibra ótica. Uhum. Então, a ideia que a gente teve é montar um CD e nesse CD enrolar uma fibra ótica. Então, a gente pegou aqueles CDs menores e colou nele 10 metros de fibra ótica. Então, em formatinho ali de uma espiral, a gente fez isso. Então, a gente continuou com quase todos as grandezas igual a gente já estava trabalhando, mas se reparar nesse caso, a gente daí reduziu a nossa resolução para 10 metros. Então, o tamanho do nosso microfone é o tamanho da nossa resolução. Uhum. E aí o que a gente fez? Nesse momento a gente estava com um professor visitante da Espanha. Então a gente pediu para esse professor gravar um áudio para a gente, que é o gráfico que tem aqui em cima, que é ele pronunciando A, E, I, O, U em espanhol. Então você consegue perceber o sotaque também nesse áudio, né? Então quando a gente escutar, eu acho que a gente consegue colocar um link aí na descrição do vídeo, né, Fábio? Uhum. Para depois conseguir escutar com mais Claro, nitidez isso. claro. Então ele tem aqui o pronunciando o A, I, O, U e
a gente tem aqui embaixo o nosso sinal sendo reconstruído. Então a gente pegou esse sinal, passou por todo um processamento de sinal em cima dele, filtros e tal, e a gente consegue ver algumas semelhanças entre o gráfico que a gente construiu e o gráfico original, tanto em amplitude como na largura aqui dos fonemas. Então, depois que quem tiver curiosidade de olhar no áudio, eu até pensei em colocar aqui pelo computador, mas não sei se o áudio vai ficar bom Uhum. para a gente captar aqui pelo microfone. Mas a gente consegue perceber com nitidez, não com tanta nitidez, o que ele está falando. Por que a gente não consegue ser tão nítido ainda? Porque faltou a gente colocar filtros pesados de áudio. O pessoal que mexe com microfone, essas coisas, sabe que não é tão simples assim filtrar a voz humana. As frequências que a gente pronuncia são muito complexas. E normalmente as frequências vêm em pares e é complexo essa parte. Mas tocando esse áudio a gente consegue perceber claramente que é ele falando isso e ainda a gente consegue perceber que ele está falando em espanhol também, que é Uhum. Que legal. Você acha que se fosse possível diminuir ainda mais a largura do pulso, a qualidade da reconstrução do som, ela seria ainda maior ou não necessariamente? não necessariamente porque nesse caso a quantidade de sinal que a gente tinha é boa. Hum, Esse arranjo que a gente fez, que a gente vai dizer isso, que esse é um sistema distribuído simples. A gente está no conceito mais básico que ele teria para poder funcionar. A gente, para melhorar isso, a gente tem que aumentar a complexidade do sistema. Por exemplo, a gente está fazendo simplesmente detecção de amplitude. Detectando só amplitude e a gente fica limitado. Eu posso aumentar essa detecção e começar a detectar amplitude e fase também da minha luz. Então eu começo a aumentar a complexidade, eu posso modular também a luz que está dentro do meu pulso. E cada técnica que eu for colocando em cima, aumentando modulações, aumentando a parte de detecção, eu consigo melhorar esse sinal cada vez mais. Então, esse como era um sistema inicial, ele não tinha nenhuma dessas partes, uhum, só que o grupo já está com o sistema mais evoluído. Esse resultado que eu estou te mostrando, ele tem 3 ou 4 anos já. entendi, Isso está muito mais evoluído, eles conseguem sinais muito melhores já. entendi, entendi. É incrível. E esse é um dos tópicos que eu acho que são o que mais interessantes e mais curiosos que você já comentou comigo, porque é incrível você pensar que uma fibra ótica você consegue transformar ela num microfone, né? Só pela montagem. Claro que teve essa montagem diferente, encaracolada e tudo mais, mas eu acho isso incrível. Isso é o tipo de ideia o tipo de conceito, o tipo de produto e de projeto que a gente acaba não vendo no nosso dia a dia, porque se trata de uma tecnologia muito recente, de conceitos muito novos, né, que ainda estão sendo desenvolvidos, né? Exatamente. Eu não sei se você sabe se já existe algum tipo de produto comercial que utilize esse tipo de conceito e de tecnologia. Ele não, a gente nunca viu ele aplicado para isso como se fosse um microfone, mas existem detectores acústicos distribuídos comerciais. Hoje eles devem estar custando algo em torno de US$ 200.000 o equipamento. Uhum, E algumas empresas na verdade prestam serviço porque o equipamento é muito caro e eles fazem monitoramento, por exemplo, de grandes estruturas, trilhos de trem, barragens, estádios, eles conseguem fazer um monitoramento da estrutura com isso. Só que é uma tecnologia extremamente cara. entendi, entendi. Até todo o equipamento que é utilizado, ele deve ser um equipamento bem específico para esse tipo de aplicação, né? Porque o tempo de duração de pulso são os tempos bem críticos, né, para você ter resolução. Sim, E, e realmente a mão de obra que é empregada e utilizada para você conseguir manter e desenvolver esse tipo de sistema não é uma mão de obra também que a gente encontra tão facilmente no mercado, né? Como a gente disse sim, anteriormente, requer de alguns anos de estudo até que você consiga entender alguns conceitos, aplicar e desenvolvê-los, né, para que sim. aquilo se torne alguma coisa comercial, né?
Nosso desenvolvimento já está em 6 anos e a gente ainda a cada dia aprende mais coisa, né? Eu acho que essa, no final das contas, essa é a vantagem de você se expor tanto nesse mundo de pesquisa e desenvolvimento, né? Você sempre está antenado a novas ideias, novos conceitos, você sempre está saindo daquele lugar comum de conforto que geralmente a gente está quando não tem um esforço em aprendizagem e no final das contas é uma situação que a gente sempre se expõe a um novo, né? Novas ideias e isso é muito legal porque desenvolve, nossa, muito a pessoa, o raciocínio da pessoa, as ideias da pessoa. Né? Isso é muito legal. Sim. Dutra, eu gostaria então de agradecer você mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo, pela paciência, por você ter explicado um pouco da tua trajetória de vida, de você ter explicado o que motivou você a seguir esse caminho em pesquisa e desenvolvimento. Eu gostaria de agradecê-lo, então, por toda essa aula que você ministrou para a gente, explicando o que são esses sensores ópticos, explicando também algumas aplicações. E se você gostaria de mandar alguma mensagem, fique à vontade, até para divulgar um pouco o seu trabalho, os papers que você é autor, fique à vontade. Obrigado, Fábio. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui explicando um pouquinho do meu trabalho. Acho que o recado que fica, se alguém quiser mais informações, pode me encontrar no Lattes, né? Lá vai encontrar todo o trabalho, todos os papers que a gente já publicou sobre isso, sobre várias outras coisas. Talvez a gente consiga colocar aí um e-mail de contato também na descrição. E é isso, tipo, tudo que tiver de dúvida, a gente está à disposição, porque conhecimento só é bom quando a gente compartilha, né? Se a gente guardar só o conhecimento para a gente, não vale de nada. Então é muito bom a gente poder difundir isso e ajudar outras pessoas também a elevar o conhecimento, né? Legal, Dutra. Muito obrigado, boa noite, ótimo descanso e até a próxima. Um Obrigado, Fábio. abraço, valeu, Até a tchau, próxima. tchau. É isso aí, Dutrovski. Falou bem, hein, cara? Diminuiu o quê? Para 1 hora? Foi 1 hora?